Bom dia! É um prazer estar com vocês aqui novamente. Hoje nós falaremos sobre a ação do pensamento no nosso dia a dia. O que é o pensamento? Ele pode influenciar nossa vida? Ele pode influenciar pessoas? Estamos aqui hoje para fazer alguns recortes a respeito desse tema interessantíssimo. Enquanto isso, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber as nossas notificações. E vamos então à nossa prece inicial. Vem com a gente. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Vamos lá então. Esse tema, vamos iniciá-lo então falando de algumas considerações prévias a respeito do pensamento. André Luiz e Emmanuel nos colocam as considerações primeiras. A primeira é: o cérebro é o dínamo que produz a energia mental, enquanto encarnado. Mas também sabemos ali para André Luiz que o cérebro é o órgão pelo qual o espírito se vale para se manifestar. É o espírito que pensa, é o espírito que age e é o espírito que sente. O que ele quer dizer com isso? Que o cérebro é um órgão que o espírito se utiliza para manifestar o pensamento, para se manifestar e para atuar com esse nosso corpo, para atuar com essa nossa vestimenta atual. O pensamento, então, ele tem algumas características. Ele é formado por ideias, por símbolos, por associações. São aquelas ideias de classificação, de categorização, de julgamento, ideias de avaliações. Tudo isso, todo esse conjunto de formas, todo esse conjunto de atributos é o que nós chamamos de pensamento. Com eles, as atividades mentais, nós podemos raciocinar, resolver problemas, formar conceitos. Aqui na definição de André Luiz. André Luiz também vai falar num outro livro, Ação e Reação, que a velocidade do pensamento supera a velocidade da luz. Olha como é rápido, como é ligeiro, como o pensamento tem essa primeira característica de ser muito rápido. Ele vai falar para a gente aqui assim: a força viva e atuante do pensamento propaga-se a uma velocidade superior à da luz. Emitido por nós, então temos aqui uma outra característica. Além de ser muito rápido, ele é uma força viva e atuante e ele é emitido por nós. O pensamento volta invariavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea na sua onda de formas criadoras. Vamos lá. É uma força viva, se propaga à velocidade da luz, é emitido por nós e ele atua como ondas, ondas de formas criadoras.
Qual é o alimento do pensamento? Eu falo assim, o pensamento é alimentado, o combustível é o desejo e a nossa atenção. Então, ficou atento ou desejou, esse é o que alimenta o nosso pensamento. Quando a gente tem, olha, eu não sei de onde me vêm essas ideias, não sei de onde vêm os pensamentos. Ele pode vir desses combustíveis aqui, do seu desejo e também da atenção que você está dando para alguns conhecimentos, ideias, teorias, enfim. Qualquer coisa que você possa se focar. Lá no livro Pão Nosso, eu trouxe mais um recorte, o capítulo 15, que fala sobre pensamentos. E ele vai trazer uma outra característica do pensamento, que é pensar é criar. Pensamento é criador. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Aqui, então, ele vai colocar novas características do pensamento, novos atributos, que ele é criador, ele vai criar, e o que mantém ele tem a ver com o nosso esforço de continuidade ou a extinção. Então, eu posso dar corpo a um pensamento, né, a esse pensamento que tornar-se-á uma realidade, ou não, ou extingui-lo, né, ou deixá-lo para que ele perca força, para que ele deixe o que ele chamou lá no livro anterior de poder mental. Vai diminuindo essa energia mental. Vamos lá. Interessante, eu trouxe um recorte aqui do Livro dos Espíritos, que chama Transmissão Oculta do Pensamento, onde Allan Kardec coloca ali nas questões 419, 420 e 421, 3 formas pelas quais o pensamento é transmitido de uma forma oculta. É bastante interessante que ele fala, no primeiro caso ali, das ideias que são transmitidas durante o sono, muito associada a grandes descobertas. Lembrando que antigamente, na época dele, era muito comum uma pessoa fazer uma grande descoberta na América, enquanto ao mesmo tempo uma outra pessoa fazia a mesma descoberta na Europa ou na Ásia. E isso foi atribuído e foi esclarecido para nós nos livros dos Espíritos que era um tipo de transmissão que acontecia durante o sono, onde as pessoas afins se encontravam, né, rodeavam ideias e experiências e aí traziam, né, para a sua realidade desperta essas ideias, essas inovações. Um outro tipo de propagação é aquela, por exemplo, em que você está pensando muito na pessoa, de repente ela te liga. Você está pensando ou falando, ou mesmo, por exemplo, você está interessado em escrever uma ideia ou publicar um artigo, de repente você vê ele publicado também. Isso é essa transmissão mais rápida do pensamento, por afinidade, por interesses. E ele fala de um outro tipo, que é aquele em que mesmo em vigília também a gente capta informações e pode trazê-las para o nosso dia a dia. Então, a gente pode, ele vai dizer que a ideia se propaga por todos os lados. Então, mesmo de um espírito para um encarnado, de um encarnado para um encarnado, de um espírito por um outro espírito, o pensamento tem essa habilidade, tem essa característica de se transmitir entre as pessoas. Ele não é algo que fica só dentro da cabeça da gente, não, diz Allan Kardec aqui. Ele diz, inclusive, malgrado o nosso gosto, querendo ou não, a gente é visto, principalmente no plano espiritual, por aquilo que a gente pensa. Ele não é algo assim, não é um segredinho que fica na nossa cabeça, não. Ele reverbera por nós e ele é captado também. Assim como nós, por vezes, captamos ali os pensamentos das pessoas, né, ao nosso redor. Nem sempre tão conscientemente, muitas vezes por intuição ou por sensações físicas, a gente acaba captando esses pensamentos. Aqui. Diante, então, desses recortes que nós pegamos a respeito dos atributos do pensamento, quais são, então, os resultados dele no nosso dia a dia? Que é o nosso tema, qual é a ação do pensamento no nosso dia a dia? Eu trouxe aqui um recorte do livro do Miramês, que chama-se Horizontes da Mente, para quem tem interesse em
saber se aprofundar um pouquinho mais a respeito do pensamento, esse é um livro bastante interessante. Ele diz ali, a mente é como o chuveiro da alma. Aquilo que pensais firmemente cairá sobre vós mesmos, de modo a vos libertar ou vos encarcerar, dependendo do teor dos sentimentos que impulsionam as ideias. A nossa mente atinge todo o corpo físico através dos pensamentos que encontram os seus reatores nos vários plexos, para depois acionar as glândulas responsáveis por todo o conjunto orgânico. Se as emissões dos pensamentos forem boas, todo o templo do espírito estará em paz. Se não, sofreremos hoje ou amanhã as nefastas consequências causadas pelas invigilâncias do inquilino do corpo. Então ele vai trazer aqui duas formas de consequências, duas formas de ação no pensamento na vida da gente. A primeira é que o que vai, volta. O que a gente pensa cairá sobre a gente, paira, fica com a gente. Então, se você tiver um pensamento bom por uma coisa ou pessoa, esse pensamento te atinge primeiro e ele permanece em você, reverbera e volta. Se o pensamento for mal, do mesmo jeito, ele reverbera e volta para você. E ele fala também que uma outra ação do pensamento é no nosso próprio corpo. Tudo que a gente pensa, atinge o nosso corpo físico. Atinge através de plexos e glândulas e vai trazer as consequências felizes, se o pensamento for feliz e nobre, ou não. Se não for bom, ele vai trazer consequências similares para o nosso corpo físico. André Luiz também, numa ideia clássica bastante difundida, ele traz a seguinte frase, a ideia forma a condição, a condição conduz o efeito e o efeito cria o destino. A gente sabe que destino nada mais é do que a consequência dos nossos atos anteriores. E ele diz ali então, a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. O que André Luiz está trazendo aqui para a gente é que tudo que a gente pensa vai refletir na nossa vida. A sua vida hoje é exatamente reflexo do que você pensou há tempos atrás. Qualquer mudança, então, real, terá que começar por essa incrível máquina que é o nosso cérebro, que é a nossa mente, esse aparato psíquico que faz com que a gente pense. Qualquer alteração, então, em qualquer campo da vida, deve começar por ela. Vamos lá. No livro Pensamento e Vida, que é um outro livro muito importante para quem deseja se aprofundar no tema pensamento, ele vai trazer a seguinte consideração. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Então, quem nós somos? Nós somos a nossa casa mental, o espírito. Como é que o espírito primeiro se manifesta? Através dos nossos pensamentos, aqueles que só nós conhecemos. É esse ambiente, esse clima interno que cria a vida que procuramos. E esse procurar não é um procurar assim, eu quero procurar isso, eu quero procurar aquilo. É uma procura como consequência. Inevitavelmente, você está procurando aquilo que você está pensando. Mesmo que você considere que o que você está pensando é de outro, ou de alguma coisa ou evento, seja ele passado, presente ou futuro, é um pensamento. E esse pensamento vai trazer a repercussão afim a ele. Vamos lá? Lá no livro Ainda Horizontes da Mente, Miramês traz essa síntese interessante. Pensar é viver. E viver melhor é pensar conscientemente, fazendo o que nos toca com mais perfeição. A estupenda energia do pensamento cria formas admiráveis. Alimenta uma gama de coisas sem precedentes.
atuando em todas as linhas do metabolismo, harmonizando todos os mundos celulares, se sua formação congênita é o amor e a caridade em suas variadas extensões. Então, a qualidade é correlata àquilo que a gente pensa. Se a correlação for associada ao amor e à caridade, teremos então aqui essa admirável formação. E para a gente trazer aqui mais uma síntese, eu vou retomar o livro Pão Nosso, capítulo 15, de nome Pensamentos. Lembra no slide anterior, a gente viu que o pensamento, então, ele é criador. E ele vai trazer a epístola de Paulo, né? A fala de Paulo ali na epístola a Filipenses, que diz assim, Paulo disse, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, nisso pensai. Então, Paulo já trazia ali a sabedoria da importância do pensamento. E Emmanuel, para clarear ainda mais a importância desse pensar, né, desse nosso estado de pensar contínuo, ele coloca ali, os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-os em cada dia, terão encontrado a divina equação. Essa síntese final que eu trouxe é justamente para dar essa grande dimensão para a gente, né? Do como o pensamento atua invariavelmente o tempo todo o tempo, na formação da nossa vida, na formação das situações que nós vamos viver. E diz Emmanuel ali que essa é a grande equação, a equação divina. É a gente poder pensar no justo, no puro, no bom, cada vez mais, cada dia mais. A gente sabe que os nossos atavismos, né, o nosso primarismo, as nossas tendências anteriores, elas estão sempre ali, que nem uma âncora puxando a gente para baixo, ou fazendo com que a gente, por vezes, retome pensamentos menos éticos, menos respeitosos, menos nobres, enfim. Mas nós estamos aqui, hoje, aprendendo um pouco mais sobre essa característica, né? Sobre essa importância do pensar e o reflexo dele no nosso dia a dia, para que a gente possa, então, pensar no nosso pensar em poder cada dia mais trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, os pensamentos que escolhemos ter. Eu agradeço por vocês terem ficado com a gente até aqui e até a próxima.